Mas a minha opinião pessoal, e acho que o sofrimento de todos nós tem limite, é que o vírus pela primeira vez está achando um adversário, que é a responsabilidade, que é a responsabilidade do uso da máscara, do distanciamento e principalmente da vacina. A vacinação em Belo Horizonte vai bem, responsavelmente bem, graças a Deus, não tivemos nenhum problema, mas vamos não trabalhar com esse pessimismo, né? Nós temos velocímetros, nós temos números que são dados diariamente, tanto que vocês foram chamados aqui em cima da hora, porque nós precisávamos dos números de hoje para ver se nós manteríamos essa decisão. Mas mais uma vez eu me desculpo ao povo todo de Belo Horizonte por tudo que nós estamos passando. Eu me desculpo principalmente ao pessoal de bares e restaurantes. Eu estou tentando esses dos dias dos namorados, eu estou tentando dar uma puxada de saco neles para ver se eles melhoram a cara para mim, que eles estão com a cara muito feia. Mas eu não tenho medo nem de hacker, nem de pressão, nem de buzina. Isso aí não me amedronta. Eu tenho a minha consciência, eu tenho o meu jeito de ser. Ele não vai mudar com a minha idade, definitivamente. Mas o que eu peço é que Deus abençoe a esses cientistas e que as vacinas cheguem com mais velocidade, porque nós estamos preparados para vacinar a cidade com muita velocidade. Obrigado a todos, eles estão à disposição dos senhores aí. Secretário de Saúde, pode comentar. Doutor Jackson, o senhor quer abrir ou pode perguntas? Não, boa tarde a todos e a todas. Esse anúncio segue a reunião do comitê, que havia se reunido imediatamente antes com o pessoal de eventos, né, para discutir os protocolos e a possibilidade de retorno de alguns eventos, guardados os protocolos. Todas as atividades que serão ampliadas, obviamente, continuam obedecendo a todos os protocolos, né, de medidas não farmacológicas de enfrentamento, ou seja, distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos, etc. Mas os nossos números permitem hoje que a gente avalie que há, provavelmente, em decorrência da ampliação da vacinação, uma diminuição importante nos nossos indicadores, né? Haja vista a queda que todos perceberam na taxa de ocupação de leitos de UTI de sexta-feira para segunda, né, que caiu quase 7 pontos percentuais. Então isso é um sinal para nós de declínio de atividade de circulação do vírus, embora, eu reafirmo, nós trabalhamos sempre seguindo aquela norma que vocês já ouviram de mim mais de uma vez. Embora a gente espere sempre pelo menor cenário, a nossa preparação sempre é para o pior cenário. Então nós estamos preparados caso haja um impacto de uma terceira onda, nós estamos preparados para enfrentá-la. Mas isso não impede que a gente siga os indicadores e possa fazer alguma flexibilização. Então podemos responder perguntas caso haja. Rádio 98 FM.
Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jackson Machado. Você falou aí na abertura sobre vacinação. O Ministério da Saúde falou recentemente que vão chegar aqui em Minas aproximadamente 300 mil doses da vacina Janssen, que é de aplicação única e que tem vencimento já para o final deste mês. Queria saber como que a Prefeitura está se organizando para aplicar esse montante, porque o Ministério da Saúde disse que vai priorizar as capitais, somente as capitais, mas ontem o governador Zema falou que vai distribuir essa vacina para todo o estado. Então queria saber como é que está isso, sendo que nas outras unidades da federação serão apenas as capitais. Aqui em Minas ainda não sabe se será só em BH ou no resto do estado também, mas de qualquer maneira, vindo tudo para Belo Horizonte, como é que vocês vão escoar tudo isso em 10 dias aproximadamente? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Nós temos capacidade de vacinar em Belo Horizonte até 50 mil pessoas por dia. Então eu não vejo nenhuma dificuldade, caso venham todas as vacinas, e eu acredito que o percentual de Minas Gerais deve ser próximo de 10% do que veio para o estado, para o país, né? Então, se vierem os 10% para Minas Gerais, teremos condição sim de até 6 dias, talvez, vacinar, usar todo o estoque que vier. Então não há dificuldade alguma, nós temos estrutura para fazer isso com muita facilidade. Rede Globo. Funcionamento dos bares e restaurantes no domingo. Como é que vai funcionar? Como é que o domingo vai ser aplicado? André, você quer responder? Como é que é? Bem? Não entendi. O secretário André Reis vai esclarecer isso. Ele é o encarregado de fazer o decreto. Então, no domingo retorna para a regra anterior que a gente tinha, no mesmo horário. Nós vamos conferir no último decreto que saiu, mas para o decreto anterior que a gente tinha de liberação no domingo. Então, só recapitula para a gente os horários então de funcionamento do domingo. No domingo, se não me engano, até às 19 horas. Às 19 horas. A gente vai conferir porque a gente quis recuperar do decreto anterior e isso estava em discussão agora. O ponto fundamental era a questão da liberação do almoço nesse dia, então essa liberação vai acontecer. Então a gente vai publicar o decreto na sexta-feira, justamente para a gente recalibrar as regras, dar uma olhada no batimento de regras com o decreto anterior, para a gente facilitar até a comunicação, tanto com o setor que estava trabalhando, como com a própria cidade, para voltar à mesma regra que estava semelhante, para não ter novidades nesse sentido, tá bom? Okay. Band News. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Jackson com relação a... Melhorou, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Jackson com relação à vacinação. A gente tem visto outros estados, outras prefeituras também anunciando uma agilidade no calendário, né, devido a essas vacinas que têm chegado cada vez mais. E aqui em Belo Horizonte eu queria saber se a prefeitura trabalha com um prazo para vacinar toda a população até o final do ano, por exemplo, e se esse prazo ele pode ser encurtado graças a uma mudança que foi feita com relação a... Foi anunciado ontem pelo secretário de Estado de Saúde, uma portaria do Ministério da Saúde falando que haverá uma reserva para as comorbidades, para os grupos prioritários, e 70% das doses serão destinadas aos grupos por idade. Nós estamos discutindo essa questão de um percentual de doses para idade já há alguns dias. E finalmente o Ministério se convenceu, né? Parece que essa é uma medida mais justa para todos. Então nós não temos dificuldade nenhuma de implantar isso. A gente sabe quantas pessoas tem em cada faixa etária, né? Então isso é uma estratégia muito simples de ser feita. Agora, eu não sei te dizer se nós vamos vacinar todo mundo até o final do ano ou se vão ser até agosto. Se o Ministério da Saúde nos mandar 1 milhão de doses, nós teremos aí 20 dias para aplicar 1 milhão de doses, né? Até 20 dias. Então não tem dificuldade nenhuma de chegar. De novo, nós temos estrutura para vacinar até 50 mil pessoas por dia.
né? Então, se a gente pega 50 mil pessoas por dia, em 20 dias nós vacinamos 1 milhão de pessoas. Então é simples assim, né? Basta chegar a dose em quantidade suficiente para a gente fazer. E obviamente que queremos vacinar o maior número possível de pessoas no menor espaço de tempo possível. TV Record. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Em relação ao retorno das aulas, né, então o ensino fundamental ficou para o dia 21 deste mês. Só gostaria de reforçar o protocolo, confirmar se são crianças de 6 a 9 anos e se há uma expectativa de ampliar nos próximos meses para outras faixas etárias. Obrigada. Essa discussão aconteceu exatamente agora no comitê. Nós nem conversamos ainda com a Secretaria de Educação, mas a ideia agora é liberar de crianças até 12 anos, seguindo aquele protocolo das microbolhas de 6 alunos, 2 vezes por semana, com permanência de 3 horas de cada vez. A ideia é essa, mas isso só vai valer a partir do dia 21. Se a gente pensar que a vacina que os professores receberam foi a vacina AstraZeneca, e que com 3 semanas, com 21 dias da primeira dose, ela já oferece uma proteção de 74%, então nós estamos raciocinando em cima disso, que a partir do dia 21, todos os professores estarão com proteção pelo menos de 74%, ou seja, terão uma chance muito menor de adoecer, e caso adoeçam, terão uma chance muito menor de demandar serviços mais sofisticados de atenção médica, né? Então isso nos dá uma segurança para voltar pelo menos parcialmente com essas crianças para a escola, lembrando que aí não é a volta integral, não são todos os dias, são 2 vezes por semana, 6 alunos por bolha, por microbolha, que vão permanecer 3 horas na escola. Isso já é uma oportunidade de socialização dessas crianças, já é uma possibilidade de um atendimento mais personalizado do professor para cada aluno. 6 a 12. Jornal O Tempo. O secretário André quer fazer uma complementação. Completar uma informação da última pergunta. O horário é o mesmo de segunda a segunda, tá ok? Restaurante, 11 às 22, ok? Domingo também? Então, em relação às escolas, né? Esse retorno, só lembrando que nós temos uma métrica complementar, né? Que foi divulgada há cerca de uma semana, né, 10 dias, que é um sistema de matriciamento que complementa os termômetros que nós já usamos, e que com esse período de epidemia nós já começamos a, inclusive, sofisticar um pouco mais a forma de fazer a flexibilização e a restrição de atividades. Então nós usamos um sistema de matriz de risco, né, que está divulgado na prefeitura. Tem uma fórmula de cálculo onde nós projetamos, né, nós usamos a mortalidade, aliás, a incidência, né, a incidência de infecção, que mostra como que a epidemia está se comportando. A tendência dessa incidência que reflete o R0, que vocês já estão acostumados. O R0 positivo significa a epidemia avançando, em torno de 1 a epidemia está estável, e abaixo de 1 a epidemia está caindo, né, reduzindo a tendência. Nós agregamos a isso, ou seja, isso reflete o R0, né, a tendência da incidência. Outro ponto importante é a mortalidade e a letalidade, que nós incluímos. A mortalidade e a letalidade, ela reflete o grau de pressão sobre o sistema de saúde. Então,
se nós tivermos com uma mortalidade muito alta, uma letalidade muito alta, significa ocupação de leitos muito alta, significa uma pressão enorme sobre o sistema de saúde. Esses índices, eles são públicos, todos nós podemos ter, nós fizemos esse cálculo para os 853 municípios de Minas Gerais, não só para Belo Horizonte, ou seja, os dados são públicos, são fáceis de calcular, a métrica é muito simples, é uma conta muito simples de ser feita. E o ponto importante é o grau de evolução da vacinação. Então, quanto maior o percentual da população vacinada, mais flexibilidade nós podemos ter se esses outros índices se mantiverem também em queda. Então, nós temos aí, através dessa métrica, né, uma complementação da comunicação com vocês e da comunicação com a população, né? Então fica muito mais fácil para as pessoas entenderem como que a epidemia está evoluindo. Hoje, então, através desses índices, nós calculamos o que nós chamamos de um índice, entre aspas, de normalidade. Quanto mais próximo de 100, mais próximo da normalidade. Então, hoje nós temos aí em torno de 67% de normalidade, e nós acreditamos que com uma atitude responsável da população, com os cuidados e com a vacinação avançando, até o dia 21 nós vamos chegar a 70% de normalidade, que é o que permite uma flexibilização, que deve permitir uma flexibilização tranquila, né, dentro dos protocolos que o Dr. Jackson comentou, né, que é exatamente, né, a flexibilização com 6 alunos durante um certo período, e com isso nós vamos observando como que os indicadores estão se comportando, né? Então é extremamente importante, né, as pessoas entenderem essa métrica e a nossa forma cautelosa de ir fazendo esse processo de flexibilização. Ficou claro, Jackson? Eu só queria dizer o seguinte: essa nova metodologia que foi introduzida para a educação, que a gente está chamando de matriciamento de risco, é uma metodologia muito sofisticada e que provavelmente em breve deve vir a substituir aqueles termômetros que a gente usava, porque é uma medida muito mais eficaz, muito mais próxima da realidade, que nos permite inclusive ter uma previsão pelo menos aproximada do que vai acontecer lá na frente, né? Então à medida que o nosso conhecimento da pandemia vai se aprofundando, a gente pode mudar os indicadores para que eles sejam mais próximos da realidade. Queria falar uma coisa aqui, gente, que foge um pouquinho dessa questão da escola, mas talvez sirvam para situar um pouco mais as pessoas do que está acontecendo em relação a essa flexibilização. O país, ele é muito grande, muito heterogêneo, mas nós temos que trabalhar com a realidade de Belo Horizonte, né? O ideal é que trabalhássemos com a realidade até maior, da região metropolitana, mas cabe a esse comitê, ao secretário e ao prefeito, definir ações para o município de Belo Horizonte. Então, hoje, os números, eles são suficientes para possibilitarem uma flexibilização progressiva de alguns setores, que já foi comunicado aqui pelo prefeito. Agora, entendam o seguinte: existem outros pontos de Minas e outros locais do país onde a situação está piorando. Nós tivemos quase 3.000 mortos ontem no país. Isso significa que nós estamos trabalhando uma realidade de hoje, e que nada impede que, se houver uma piora em Belo Horizonte nos próximos dias ou semanas, que isso, obviamente, como o prefeito falou, mude no sentido da flexibilização da direção. Então, é apenas para que haja compreensão que nós não podemos trabalhar com a lógica do país, porque ele é muito heterogêneo. Nós trabalhamos com uma lógica local, e com o RT abaixo de 1 há muitos dias, foi possível então fazer uma flexibilização.
Outra questão que deve ser considerada: muito da ocupação, principalmente de hospitais privados de Belo Horizonte, tem também um impacto de pessoas que procuram do interior para internação. Então, isso, obviamente, dificulta que a queda no RT seja acompanhada no mesmo ritmo pela queda das internações em hospitais, que também tem que absorver essa demanda de fora. Mas então é só para vocês entenderem que nós trabalhamos com uma realidade que nem sempre é nacional, é local, e aí pode haver dúvidas na interpretação. Boa tarde a todos. Ainda dentro dessa questão da volta às aulas, eu queria saber se a regra ela vale tanto para a rede particular quanto para a privada, e se tem a chance de flexibilizar principalmente a questão das microbolhas, né? Porque principalmente a rede particular ela vem demandando isso. Ela fala que ela tem a capacidade para atender mais alunos dentro da sala de aula. O problema não é a capacidade de atender ou não atender, o problema é o momento epidemiológico que a gente está passando. Então, o que é seguro nesse momento é a microbolha. Então, nós estamos liberando o que é menos risco para todas as pessoas. E, obviamente, que vale para todo mundo, né? Quem conseguir seguir essa norma pode segui-la. O ponto de corte para essa flexibilização até 12 anos é de 70%. Nós estamos hoje com 67%. Nós estamos prevendo que é muito provável que o nosso nível de normalidade chegue a 70% na próxima semana, né? Então, isso já é uma perspectiva que nós temos. E é exatamente por isso que dá para fazer esse processo de flexibilização. Ou seja, como o prefeito disse, tem regra, tem lógica. O que determina esse processo é o comportamento da epidemia, que é medido através dos indicadores que nós temos acompanhado. E são indicadores públicos, estão divulgados para tudo quanto é canto, tá? E eu só queria reforçar, gente, que embora estejamos flexibilizando, embora a vacinação esteja progredindo, obviamente menos rapidamente do que gostaríamos, mas progredindo sem dúvida alguma, é importante que continuemos a usar máscara, que o distanciamento social continue sendo realizado, né, que a gente saia para o estritamente necessário, evitar as aglomerações. Em última análise, é isso que vai permitir o retorno 100% das escolas. Rede Globo. O prefeito falou que está havendo uma negociação com o pessoal dos eventos, da área de eventos. Vocês podem adiantar para a gente o que está sendo negociado, o que a gente já pode vislumbrar nesse sentido? Esse matriciamento de risco que foi feito e foi assumido para as escolas, foi feita uma adaptação para os mais de 128 tipos de eventos que acontecem, que existem. Então são eventos abertos, eventos em ambiente aberto, eventos em ambiente fechado, com alimentação, sem alimentação, para X pessoas. Então são 128 categorias. E nós vamos aplicar, nós oferecemos para eles essa esse matriciamento de risco. Eles vão discutir, ver se adequa às necessidades deles, vão trazer as reivindicações deles, nós vamos ouvir, vamos ver se o protocolo permite, se o momento epidemiológico permite qualquer alteração nisso. Então é isso que está nesse ponto até agora. Rádio 98. Então, esses últimos dias a gente viu o índice RT, né, de transmissão do vírus caindo, entrando e se consolidando na faixa verde. Queria saber se vocês já têm os números de hoje, e até para entender um pouco porque a gente vê esse número caindo, embora a ocupação de UTIs ainda flutua um pouco ali na zona vermelha, sobe, cai um pouco, de enfermaria também, e os números de novos casos e de óbitos ainda muito altos. Então, queria saber os números de hoje e
Como que se calcula isso também? Existem várias maneiras de se calcular esse RT. Ele pode ser calculado pelo número de exames positivos, pela demanda de leitos. Tem aproximadamente 6 tipos de RT. Nós desde o início usamos o critério de solicitações de internação por Covid como critério de RT. Eu não recebi ainda o RT de hoje. O de ontem estava 0,94 nos últimos 7 dias, né? Então está um RT muito confortável, abaixo de 1, certamente hoje está abaixo de 1. André, você tem o RT de hoje? Eu te falo agora. Então, o RT de hoje está 0,95. 0,95. Lembrando que esse RT é a média dos últimos 7 dias, né? Então, o de hoje pode estar 0,90. Então, é sempre a média dos últimos 7 dias, tá? Então, esse está muito confortável. E o que acontece? Nós temos observado que a permanência nos leitos de UTI continua alta, porque as pessoas que estão adoecendo são mais jovens, aquelas mais velhas já foram vacinadas, a média de idade caiu, essas pessoas tendem a ser mais saudáveis e ter uma doença mais prolongada, principalmente porque a cepa que está predominando é a P1, né? Agora não é P1 mais, agora é Gama, né? Delta? Não, Delta é a... Delta é a Gama, é o Gama, né? A cepa Gama. A Delta é a da Índia, né? Que está circulando em hospitais, em escolas lá no Reino Unido. Então a gente está atento para isso também. Então isso faz com que as pessoas fiquem mais tempo internadas. Uma outra coisa que acontece, às vezes a pessoa passa os 21 dias de internação no UTI Covid, mas ainda demanda internação em UTI, então ela é transferida para uma UTI não Covid. Isso explica também a alta taxa de ocupação dos leitos de UTI não Covid, né? Porque a pessoa migra, ela deixa de ser transmissível, né, de transmitir a doença, então ela migra. E isso ocupa o leito de UTI em uma percentagem muito grande de casos. Itatiaia. Antes da Itatiaia, eu posso falar? Só rapidinho. Então, eu só queria comentar com vocês a questão. Lá atrás, dia 20 de abril, quando nós propusemos a abertura, já faz 46 dias daquele dia nós abrimos a cidade, havia um risco da terceira onda, né, que ela em Belo Horizonte, ela não se concretizou, espero que não se concretize, diferente, como o Estevo falou, no sul do país, na região centro-oeste, mesmo em São Paulo, parece que a pressão aumentou muito na internação, não aconteceu em Belo Horizonte, né, que seria o esperado. Pode ser que a vacina, Belo Horizonte tem 20% da população com 2 doses e 40% com pelo menos 1 dose. E tem um grupo da população que já teve a infecção. Então a gente ainda está... a gente nem sei se dá para falar terceira onda, porque vocês vejam, a primeira onda foi assim, caiu um pouquinho, né? Depois a segunda onda realmente foi punk, né? Se vamos falar, foi grave no final de março, início de abril, onde nós colapsamos, e nós voltamos a cair, né, um pouco, mas a gente sobe 10 degraus, desce 4 e parou. Foi em Belo Horizonte que parou nesses 4, devia descer mais 10, nós descemos 4, né? A gente espera que isso continue. A crise econômica, social e educacional é tamanha que talvez o benefício dessa flexibilização que nós estamos propondo aqui agora, principalmente das escolas, que não é o ideal ainda, mas é um movimento para a gente testar que isso pode dar certo. A exemplo que aconteceu com as EMEIs, ao ensino abaixo de 6 anos de idade, que a gente não viu surtos acontecendo, pelo menos nas escolas das EMEIs da prefeitura. Então é uma avaliação, benefício pode ser maior do que o risco, né? Claro que o ideal, a gente já falamos isso aqui várias vezes, era o país, de um modo geral, enfrentar a pandemia de forma muito mais assertiva do que foi feito até agora. Era ter feito talvez um lockdown de 3 semanas lá atrás, fecha tudo, né, e depois abre, como foi feito em vários países, mas infelizmente a gente não tem essa governança. Então
reforçando o que o doutor Jacques falou, vai depender, tem vários estudos mostrando, 2 na verdade, modelagem mostrando, que se uma vacina for 50% eficaz, e a população tiver uso de máscara em 70% a 80%, a gente zera o número de mortes em 3 meses. E aí eu falo de máscara, eu vou reforçar mais uma vez a questão das máscaras. Você veja que nós estamos usando, quase todo mundo está usando 2 máscaras aqui, uma máscara cirúrgica em cima da máscara de pano, bem posicionada, acima do nariz, né? E tem lugares que a gente não consegue evitar, que é o transporte público, que é o nosso tendão de Aquiles. Então quem está no transporte público, por exemplo, ficar em silêncio. Se eu ficar em silêncio, eu transmito menos o vírus caso eu esteja infectado. Se eu transmito menos, eu vou infectar menos também, né? Então é muito importante, reforçando o que os colegas já falaram, a população mais do que nunca seguir as normas não farmacológicas. Mascaramento com 2 máscaras, levar máscara de reserva se você for ficar 8 horas fora de casa. No transporte público ficar mais em silêncio. Chegou no trabalho ou em casa, lave as mãos. Não preocupe muito com a roupa. Isso, a roupa parece que não é perfumaria, aquela questão de lavar, trocar de roupa. Isso não é muito importante. Lavar as mãos, ficar em silêncio, 2 máscaras, sempre a máscara acima do nariz, sempre acima do nariz e bem adaptada. Trabalhos mostram também que a máscara bem adaptada, ela protege tanto, mesmo a máscara caseira, protege tanto quanto essa máscara do Carlos está usando, que é a máscara N95. Então a mesma coisa. Então assim, vai depender, claro, do comportamento da população, a gente continuar essa flexibilização que agora estão propondo, a gente passar esse inverno na situação, é uma crise bem controlável, não é o fim da pandemia, acho que tem uma luz no fim do túnel. Eu acho que o semestre que vem, como o Jacques tem falado, a gente vai conseguir avançar na vacinação. Eu acredito que o nosso verão, né, o nosso Natal desse ano vai ser um Natal muito mais feliz, menos triste do que foi o ano passado. E para terminar, né, lembrando que todos nós, a população abaixo de 50, 60 anos de idade, sem comorbidade, todos nós estamos na fila de vacinação. Seria muito irônico a gente morrer agora, morrer afogado na praia, literalmente. Então a gente pede à população para radicalizar na questão das medidas não farmacológicas. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Observação complementando isso que o Nair está dizendo, é importantíssimo, tudo o que ele disse, nós não estamos tirando do nada. Nós vimos isso acontecer no Chile, né? Nós estamos vendo isso acontecer em outros países, né? O avanço da vacinação e o avanço da epidemia, isso em função da banalização de cuidados. Então, mais do que nunca, flexibilizar não é banalizar, né? Isso é importantíssimo. Flexibilizar é um caminho para dar um pouco de oxigênio para a própria economia, mas não pode significar banalizar cuidados, né? Então esse é um ponto crítico no processo de trabalho. Um aspecto que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção é que nós estamos podendo fazer essa flexibilização hoje em função do sacrifício que vem sendo feito. Então é um domingo fechado, é uma cidade que tem regras mais rígidas de flexibilização, mas permite flexibilizar enquanto os outros lugares estão com a epidemia avançando. Então nós colhemos o fruto agora do sacrifício que nós fizemos mais cedo. Obrigado pelas considerações dos senhores, viu? Certamente acrescentaram bastante no nosso material. Ficam sempre algumas dúvidas quando a gente acompanha uma coletiva dessa, e se houver redundância eu já peço de antemão desculpas, mas eu queria saber se a música ao vivo vai estar sendo permitida nos bares a partir de agora, com esse novo anúncio que os senhores estão fazendo, é uma dúvida que eu tenho. E me parece que foi dito também sobre o retorno do ensino fundamental, e salvo engano o secretário André havia dito algo a respeito de crianças de até 12 anos, sendo que o ensino fundamental vão até os 14 ou 15 anos. Eu queria esclarecer essa questão, porque surgiu essa dúvida, se é todo o ensino fundamental até os 12 anos, deve ser até o 7º ano, 6º, 7º ano do ensino fundamental mais ou menos.
E ainda sobre as aulas, parece até que já foi dito, mas eu insisto para que fique claro, fica também a dúvida a respeito da frequência dessas aulas, se são aulas diárias, se são aulas espaçadas, se são aulas de 3 horas, de poucas horas ali. Peço o esclarecimento dos senhores. Lore, são crianças até 12 anos que vão poder ir à escola por 3 horas, 2 vezes por semana, em grupos de 6. A outra, a música, André, o decreto não prevê música ao vivo ainda. Ok, as perguntas se encerraram. Tá bom, gente, muito obrigado. Vamos continuar com a máscara, hein? Boa tarde a todos.